Meio tudo, meio dia, meio cinza, meio caminho entre o mar e mundos. Imenso encontro entre o sonho e o impossível. Cidade, bicho de 7 cabeças, repleta de almas de todos os tamanhos, abaixo do mal e acima do bem, que não ruminam pequenas questões. Voracidade, que come horizontes, estrelas cadentes ou não, nuances e cores. Nega cidade germinal que recebe, abraça e acalanta, que masca e cospe pro esquecimento os pretos, os meio pretos, os sem direitos a nada ser. Veracidade de bem-te-vis e sabiás que cantando fazem ver o amor que há em volta de tudo. Paradoxal cidade que pensamos amar, que tememos odiar, onde ser é ter, onde não há dores além das nossas próprias, nem lágrimas além das dos outros. Espelho gigante do que somos, dos falsos reflexos de nossos meio-sentimentos, de nossos meio-desprezos, de nossas meias-verdades. Mega cidade onde tudo quase sempre vale, até a pena de viver aqui vale. Cidade meio-mundo onde a vida é bela, sempre de se viver. Aqui a vida é sempre bela de se aprender. Esta crônica traz o olhar do jornalista José Mombelli Júnior sobre a cidade de São Paulo. Nela também cabem muitos outros olhares. O nosso hoje vai acompanhar os movimentos para construir cidadania no maior município da América do Sul e o 4º maior do mundo. Esse é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre a cidade de São Paulo, que faz aniversário nesta semana. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Klinger Luiz, arquiteto e urbanista, Binho, poeta, que desenvolve há mais de 10 anos o Sarau do Binho em São Paulo, e Aline Cavalcante, jornalista e cicloativista. Bem-vindos. Obrigada. A cidade mais rica, que também exclui e perpetua a miséria. Cidade que abriga a miscigenação de raças, credos, culturas, arquiteturas, por onde circulam e param trens, metrôs, carros, motos, bicicletas, pedestres. Acolhedora e violenta. Cortada por 2 rios principais, tem poucas áreas verdes. A cidade da garoa, que com as mudanças climáticas também é a das tempestades, das enchentes e agora da seca. São Paulo, a maior cidade do Brasil. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Vou começar pelas damas. Aline. Bonito, muito bonito tudo isso. A cidade de São Paulo é engraçado porque eu não sou daqui. E a cidade de São Paulo, para mim, é a que me acolheu e que me mostrou as dores e as delícias de morar num lugar como esse. Eu vim do Nordeste, que tem seca também, e moro aqui há 6 anos. E há 6 anos eu descobri o quanto é possível ser cidadão e ser construtivo num lugar onde não é o seu de nascença. Então, acho que São Paulo me mostrou uma maternidade ali, um aconchego que, apesar de doloroso em alguns momentos, ele é muito verdadeiro. Te serviu um pouco de terra natal, segunda terra natal. Serviu e tem servido. Aqui eu tenho construído minha carreira, o que eu quero trabalhar da minha vida. Assim, eu tenho tido oportunidade de trabalho de vida que eu não encontrei em outra cidade. Muito por conta da solidão que a cidade proporciona, que é importantíssimo para o desenvolvimento pessoal. Muito pelo coletivo, que quando ele acontece, ele é de verdade também. Então, acho que as experiências de São Paulo, elas são viscerais, quaisquer que sejam, do bom para o ruim. Ela é verdadeira demais, ela é vivida demais, assim, eu acho. Klinger, que cidade é essa? É uma cidade de contradições, né? Cidade de São Paulo, a gente encontra todas as raças, todas as etnias, encontramos migrantes de todo o país, quer dizer, é difícil até para nós que vivenciamos São Paulo pensarmos no paulista genuíno, né? Naquele indivíduo que nasceu, que cresceu, que tem uma tradição, né, de familiar na cidade de São Paulo,
porque a cidade parece que se moldou mesmo a essa miscigenação de povos, de cultura, de gostos e etc. Então, assim, eu tenho uma relação com a cidade de São Paulo, que é essa relação de grandes megalópolis, né? Quer dizer, de comparar com as grandes megalópolis do mundo, as cidades internacionais, quer dizer, as cidades que produzem todo o tipo de manifestações em vários campos. Então, acho que festejar São Paulo é, acima de tudo, festejar a sua diversidade, né? Festejar não só as suas mazelas, com todas as dificuldades que ela nos oferece, a questão da segurança, a questão das dificuldades ambientais, o clima, a falta de água, né, a poluição, a violência, mas é também observar que isso faz parte de um contexto sociocultural que te permite conviver com o diverso. Né? Em poucas cidades do mundo, né, eu diria que apenas nas grandes cidades, nas grandes megalópolis do mundo, você tem essa perspectiva de conviver com essa diversidade. E o grande aprendizado que a cidade oferece, e que eu acho que aqueles que aqui convivem, mesmo sem refletir sobre isso, tomam para si, é essa possibilidade de conviver com essa diversidade, de aprender a tolerar o diferente e, de certa maneira, ser um pouco mais dócil, né, diante dessas diferenças, dessas desigualdades, para poder conviver com elas. Acho que esse é um grande ensinamento da cidade, é um aspecto de cidadania, um aprendizado com o real, com o dado, né, com o prático, que deve ser exaltado aqui na cidade de São Paulo. Ô Binho, para um poeta como você, que cidade é essa? Campo Limpo, Taboão. Quando eu nasci, tinha 6 anos. No lugar em que nasci, sonhava que era tudo nosso. Tinha os campinhos e os terrenos baldios. Já foi interior. Hoje, periferia com as casas cruas. As vacas com tetas gruas não existem mais. A cerca virou muro, óbvio. A cidade cresce, o muro cresce. Vieram os prédios, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia. Também cresci. Fiquei grande e já não caibo dentro de mim. E de tão solitário, sou meu próprio vizinho. E de tão solitário, sou meu próprio vizinho. Que beleza. Mas aí, então, diante primeiro de uma declaração tripla de amor para o São Paulo, né? Porque vocês três traçaram uma cena que, ao mesmo tempo ambígua, cheia de contradições, de problemas, mas encantadora, né? Acolhedora, né? E São Paulo constrói essa ambiguidade na gente, e quando a gente olha para ela e vai tentar falar dessa situação tão múltipla que é São Paulo, e a gente vem vivendo essas transformações urbanas que o século XX foi pródigo, né? Com transformações inclusive tecnológicas e tal, a gente está entrando num novo século e numa cidade que começa agora, muito recentemente, por exemplo, a tentar equacionar ou a mudar a sua cultura de mobilidade urbana, né? O exemplo da bicicleta, a Aline, uma cicloativista, certo? Como é que é olhar para São Paulo e imaginar que um dia talvez a gente possa andar em São Paulo com menos poluição, com mais bicicletas na rua, com transporte público de melhor qualidade, com menos congestionamento e menos carros particulares? É um sonho, né? Eu trabalho com o tema há uns 6 anos já e confesso que dos 6 anos que eu trabalho, tudo mudou muito nesses últimos meses, assim. Hoje a gente fala de um novo cenário para a mobilidade urbana, não só para a bicicleta, mas parece que existe uma vontade de que a coisa mude mesmo, porque chegou num limite para todo mundo. A rua, ela é um espaço público. No fim, a gente privatizou o espaço público para o uso de veículos particulares motorizados, ou seja, além da questão do espaço mesmo que o carro ocupa, você tem a questão da poluição, onde todo mundo é vítima, quem dirige ou quem não dirige. Uhum. Então, acho que, infelizmente, o ser humano ele precisa chegar a alguns limites para poder tomar algumas decisões. A seca é um outro exemplo, né? Até agora não tomamos nenhuma decisão importante, mas vai ter que tomar porque a água está acabando. Então, eu acho que a mobilidade cai um pouco nessa situação onde não tem mais espaço na rua, não tem mais onde colocar carro, e agora? Vamos falar de transporte, de mobilidade ao invés de fluidez de carro.
Então é uma mudança de paradigma muito sutil, né? Falar de trânsito ao invés de falar de mobilidade, ao invés de falar de trânsito. E eu acho que mudou muito nos últimos meses, no último ano, nos últimos 2 anos. E pessoalmente, eu acho que a tendência é isso que ser muito mais catalisador, é mudar radicalmente daqui para frente, assim. Há quem goste, há quem não goste, há quem seja contra, mas de fato a gente está falando de equacionar o uso do espaço público, não é nem de promover ainda o uso da bicicleta, é de equacionar, de tornar equilibrado o uso do espaço público, que hoje está completamente desequilibrado, claramente. Eu acho que tem um momento de inflexão que foi fundamental para essa história toda e talvez isso dê um gancho de reflexão um pouco mais teórica sobre o tema, que foi o levante de 2013, né? Acho de junho de 2013. De junho de 2013. Eu gosto de chamar de levante porque, de fato, pareceu mesmo uma orquestração urdida no sentido de levantar todas as insatisfações presentes, né? Canalizar essas manifestações em algumas direções e produzir tudo aquilo que nós vimos acontecer a partir de São Paulo e que se espalhou aí pelo Brasil num grande levante mesmo de insatisfações. Várias leituras foram produzidas a partir daquelas manifestações, né? E muitas delas acabaram convergindo para a ideia de que havia, de fato, uma grande insatisfação sobre alguns serviços públicos e o de transporte, né, ganhou centralidade naquele momento, porque, de fato, o estopim do levante foi uma resistência às alterações tarifárias que estavam sendo promovidas ali em algumas grandes cidades, como de praxe vinham ocorrendo anualmente na mesma época em várias cidades, mas naquele momento aquilo foi o estopim da questão, né? Então eu acho que esse momento, essa manifestação popular exacerbada, ela tem que estar sempre na mesa para ser discutida, porque quando a Aline fala de que nós estamos de fato no momento de verificação, no momento de verificação de uma situação de impossibilidades e, portanto, mais propício a aceitar a quebra de paradigmas e a atitudes revolucionárias, a gente tem que levar em conta que um desses elementos é exatamente essa manifestação de insatisfação popular que acaba por mobilizar energia na direção de reformas, né? Então, eu acho que todas essas questões de mobilidade, mas não só as de mobilidade, né, as questões ambientais, né, e eu resumiria numa palavra, as questões de qualidade de vida, elas têm a ver muito com essa verificação de que tem um novo patamar de cidadania estabelecido, ou seja, as pessoas estão menos dispostas a tolerar a inércia, a inanição, um ritmo, né, burocrático de solução de problemas e encontraram um caminho de fazer com que as coisas se acelerem, né? Isso, por um lado, coloca uma ferramenta na mão dos movimentos, organizados ou não, da sociedade civil. Por outro lado, eu acho que mais efetiva ainda que a ferramenta de ação é o temor, o medo, né? O medo provocado do lado dos tomadores de decisão é o maior motor das mudanças, né? Quando você estabelece o medo como elemento de energia, ou seja, para poder fazer com que as coisas aconteçam, muitos elementos que antes eram tabus, não se mexia, caem por terra, né? Então isso propiciou, por exemplo, em São Paulo, toda a política de aceleração e valorização dos corredores de ônibus, das faixas exclusivas de ônibus, que eu considero absolutamente revolucionário na reorganização do uso do espaço urbano na cidade. E trouxe como segunda ação o movimento das ciclofaixas, que é algo ainda mais revolucionário também nessa ordem de uso do espaço da cidade. Agora, Binho, estava falando do Levante, e no Levante, uma das questões muito fortes, né? A gente teve uma pluralidade de vozes ali, vozes mais progressistas, mais conservadoras, aliás, como as muitas vozes das grandes metrópoles, né? E do país. Agora, naquele momento, dos jargões, digamos, era assim, o
o gigante acordou. E eu lembro da periferia, Paulo Vaz e outros, dizendo o seguinte: a periferia nunca dormiu, porque a gente não pode dormir, cara. Se a gente não estiver esperto, a gente está morto pela polícia, né? A gente está morto na quebrada, a gente tem que lutar ali o pão de cada dia e a sobrevivência cada vez e tal. Então, embora São Paulo encantador, uma cidade também muito excludente e que também nas últimas décadas a periferia vem construindo uma cidadania, digamos, a partir de si mesma, né? Não apenas a partir das políticas públicas, que São Paulo demorou muito a ter, e começa muito tateantemente. Então, como é que ser você que vem da periferia, que está na periferia e que tem feito esse debate pelo lado da arte, etc., na periferia, como é que olhar da periferia uma metrópole excludente, complexa, múltipla, enfim. Eu acho que a gente já perdeu, viu? Você veio aqui. Mas, já que estamos na metrópole, numa cidade tão grande como São Paulo, né? Porque São Paulo faz parte de todo esse complexo, né? Todo mundo veio para São Paulo por um motivo ou por outro, expulso do campo de uma certa forma, né? E hoje, infelizmente, a gente continua tendo esse processo. Nós não temos acesso ao nosso alimento, você não pode plantar o seu alimento. A água que a gente vai consumir é uma água de alguns meses atrás, né? Do que você beber uma água da fonte, por exemplo. Então nós perdemos isso com a cidade e isso vai nos adoecendo de uma certa forma, né? Há um reflexo sobre esse tipo de coisa. Se você não tem o seu alimento, hoje os alimentos estão todos transgênicos, né? Na periferia, mesmo lá, outro dia eu ganhei uma galinha e eu não pude. Onde pôr essa galinha? Não tinha quintal e não tinha quem aceitasse a galinha. Então, em São Paulo não cabe uma galinha, cara. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Aí fui falando, arrumei uma pessoa que criava lá numa casa, alguém ficou sabendo, aí achamos. Então, a cidade ela se encheu tanto, né, nesse aspecto, que talvez a gente vai tendo essas soluções paliativas, mas que isso não vai ser o suficiente, porque uma hora parece que a periferia vai explodir, né? Ou tem aquele processo, melhora aqui e as pessoas estão cada vez mais longe. Quando começa a melhorar, aí o padrão às vezes não chegou naquele e começa a se expulsar mais ainda. Especulação imobiliária, etc., preço, custo de vida e vai botando muito cada vez para mais longe. Está muito caro um aluguel, por exemplo, para você, seja para comprar às vezes um barraco, uma casa, uma coisa. Então a coisa não está fácil ainda, né? Mas tem muita coisa para fazer, a gente sabe que. Agora a ciclovia chegando, eu também achei ótimo isso, que eu por exemplo, minha bicicleta estava aposentada lá, mas eu já quero ressuscitar. Então acho que a partir desse momento que você incentiva, fale, seja o foco, né? E aí a coisa vai andar. Você vai querer mexer, ou comprar uma bicicleta, enfim, você vai querer. Ou seja, coisas estão se movendo. Eu preciso fazer um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse interessante papo. Até já.